Olá, nessa terceira parte da aula sobre Gênesis 3, olha quanta coisa um capítulo apenas da Bíblia nos ensina a respeito de tratamento terapêutico, né? A Bíblia é um livro, eu costumo dizer que a Bíblia é um livro, é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de conselhos para todas as ocasiões que nós vivemos. E só no livro de Gênesis, só no capítulo 3 do Gênesis, nós aprendemos um monte de coisa. E a terceira coisa, o terceiro sentimento que eu quero tratar com você, que está aí presente no livro do Gênesis, é o sentimento de medo. Porque olha só, o versículo 10 diz assim, ó, ele respondeu, no versículo 9, Deus chama, né? Adão, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus perguntou, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então tem uma coisa aí, um elemento muito legal, muito importante. Primeiro, por que será que Deus fez essas perguntas a Adão? Depois Deus também fez a Eva, nós vamos ver na outra parte da aula. Por que será que Deus fez essas perguntas a eles? Né? Primeira pergunta, onde estás, Adão? Né? A segunda pergunta, quem te fez saber que estava nu? E a terceira pergunta, comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Deus fez essas três perguntas para eles. Olha como é importante para o terapeuta saber fazer perguntas, né? Muitas vezes você já conhece a resposta. Você, como terapeuta, já conhece as respostas. Mas é importante, mesmo assim, fazer as perguntas. Porque quando você pergunta, você dá a oportunidade para o seu paciente se expressar. E aí existem alguns elementos importantes na cura, né? Que é a terapia da fala, que falar faz bem. Falar ajuda o paciente a se esvaziar. E Deus, como um Deus sábio que era, e onipotente, onipresente, onisciente, ele tinha criado Adão e Eva. Ele tinha criado o Jardim do Éden. Ele criou todas as coisas. Ele já sabia das respostas. Ele nem precisava perguntar. Mas mesmo assim ele perguntou, onde estás? Onde você está, Adão? E aí Deus fez essas três perguntas para o homem, né? E a primeira resposta que o homem deu foi, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja só, vamos considerar aqui algumas coisas, né? Adão ficou nu só naquele momento que ele ouviu a voz de Deus, naquele determinado dia ali? Não. Adão estava nu. Adão foi criado nu. E ele estava nu o tempo todo. Só que nos outros dias que Deus veio para conversar com o casal na viração do dia, né, ao pôr do sol, eles não sentiram vergonha. Então, a fala dele, a resposta dele, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Essa fala, ela não se justifica. Porque todos os outros dias ele ouviu a voz de Deus. Todos os outros dias ele estava nu. Mas em nenhum dos outros dias ele teve medo e em nenhum dos outros dias ele se escondeu. Então o que fez com que Adão tivesse medo e se escondesse? O que aconteceu naquele dia que foi diferente do que aconteceu nos outros dias? Como eu disse para vocês nas aulas anteriores, nas partes anteriores dessa aula, naquele dia tinha acontecido uma coisa que causou vergonha e uma coisa que causou culpa. A vergonha, a culpa e o medo andam de mãos dadas. Onde existe vergonha, normalmente existe culpa. E onde existe culpa e vergonha, normalmente existe um medo ali implícito, embutido. Né?
E foi exatamente isso que aconteceu com Adão ali naquele momento. Eu estava nu e tive medo. Bom, ele já estava nu. Agora, ele estava nu e tinha consciência da sua nudez, e essa consciência lhe trouxe medo, porque no fundo ele sabia que ele tinha pisado na bola, né? Ele tinha cometido um erro, ele tinha ido contra uma ordem explícita do seu Criador. Por isso ele teve medo, e o medo fez com que ele se escondesse de Deus. Eu tenho dito aqui no curso, gente, em vários momentos, em diversos momentos, a respeito do medo. O medo, ele é um causador muito forte da fuga. O medo faz com que a pessoa fuja da terapia. O medo faz com que a pessoa nem queira iniciar um processo terapêutico. O medo é causador de ansiedade, o medo é causador de estresse, o medo é causador de fuga, o medo paralisa, o medo faz com que a pessoa não tome decisões e o medo faz com que a pessoa se esconda, faz com que a pessoa não se exponha. Olha só que interessante, Adão teve medo, Eva teve medo. Esse medo fez com que eles fugissem da presença daquele que os amava. O medo muitas vezes faz o paciente fugir da presença daqueles que lhe amam. Muitas e muitas vezes o paciente foge do pai, da mãe, do cônjuge, dos amigos, da sociedade, se tranca dentro de um quarto, tem medo de pôr a cara para fora do quarto, tem medo de sair, e aí a gente podia falar aqui de muitas fobias, né? A fobia social é uma delas, mas o medo faz com que as pessoas fujam. E com Adão e Eva não foi diferente. Eles fugiram de Deus, porque acompanhando o medo estava ainda a vergonha e a culpa. E eu falo para você assim com muita certeza. O que muitas vezes impede a cura do paciente é o medo. O medo de encarar os seus fantasmas, como eu tenho dito aqui recorrentemente. O medo de encarar os seus monstros. Porque voltar ao passado, encarar suas memórias traumáticas, encarar seus dramas, isso realmente muitas vezes dá medo. Porque nós não queremos reviver as nossas dores. E enquanto você não levar o paciente a entender que ele só pode superar a dor quando ele encara o medo, ele não vai ter coragem de encarar o medo. Tem paciente que muitas vezes chega para mim, por exemplo, e fala assim, eu não quero mais isso, eu não quero voltar de novo. Tem paciente que quando volta, sofre, chora, né? Quando volta nas memórias, sofre, chora e de uma certa forma, ele está sendo traumatizado de novo, porque ele está sendo exposto, mais uma vez, diante daquele objeto de seu medo. E isso, de uma certa forma, é passar pelo mesmo trauma de novo, apesar dele agora estar sendo acompanhado por um terapeuta. Mas a terapia de exposição e ressignificação passa justamente por aí, fazer com que a pessoa encare o medo. Você está entendendo? Agora, o que seria de Adão se ao invés de fugir de Deus, ele parasse, olhasse para o Senhor e falasse, Senhor, pequei. Né? Me perdoe, eu estou com medo, mas eu errei. Ele fez isso, mas ele fez de uma maneira equivocada, nós vamos ver na outra parte dessa aula. Né? Mas o que seria de Adão? Né? O que teria acontecido com Adão se ao invés de fugir, Deus, ao ouvir a voz de Deus, ele tivesse dito, Senhor, estou aqui. Ó. Até tivesse colocado a mãozinha dele, né, diante dos seus órgãos genitais para esconder a sua nudez, mas dissesse assim, Senhor, estou aqui. Estou com medo, estou com vergonha, estou me sentindo culpado, mas estou aqui, Senhor. Sabe, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é confessar o seu pecado. Uma das coisas mais difíceis.
confessar o seu erro, confessar o motivo da sua vergonha, da sua culpa e do seu medo. Não é fácil, né? E quando eu falo a respeito disso, gente, eu posso trabalhar com vocês as duas dimensões da confissão. A confissão ao próximo e a confissão a Deus. E por que eu falo isso? Porque quando nós, por exemplo, magoamos alguém, quando nós somos mal educados, grosso, rude, cruéis com alguém, nós não só ferimos essa pessoa, nós ferimos o pai dessa pessoa, que também é o nosso pai. Você está entendendo? Eu sou pai e sou avô. Se alguém fala mal dos meus filhos, por exemplo, eu me sinto ofendido, né? Por mais que até possa entender que meus filhos não são perfeitos, que eles também erram, né? Mas eu posso até não responder, não ser mal educado com a pessoa, né? Mas no fundo eu fico chateado, eu fico triste, eu fico magoado, porque são meus filhos. Se falam mal das minhas netas, né? Nunca aconteceu isso, graças a Deus, né? Mas eu vou me sentir ofendido, porque é sangue do meu sangue. Então, quando eu sou cruel com alguém, eu faço mal a alguém, na verdade eu estou ofendendo não só essa pessoa, mas eu estou ofendendo o pai dessa pessoa, que é o próprio Deus. Então, essa é a primeira dimensão da confissão, né? A dimensão horizontal. Eu devo confessar o meu pecado à pessoa contra a qual eu pequei. Mas, por outro lado, eu tenho que pensar na dimensão vertical. Eu devo confessar o meu pecado a Deus, ao Pai, que é pai dessa pessoa a quem eu feri e que também é meu pai. Porque quando eu firo o coração de um filho, eu firo o coração do pai. Agora, Adão, ali, ele não tinha ferido um ser humano como ele. Ele tinha desobedecido a Deus, uma ordem explícita de Deus. Então ele devia encarar o seu medo. E eu falo assim, devia, né? Porque para nós também é muito fácil falar hoje, né? Depois que nós olhamos, tudo aconteceu e nós olhamos para trás, para o passado e tudo isso virou história e nós pensamos assim, eu sou mais forte que Adão. Mas talvez se eu estivesse no lugar de Adão, eu faria a mesma coisa. Você está entendendo? E é justamente por isso que eu não devo julgar. Mas seria talvez muito mais simples, muito mais fácil para Adão se ele tivesse encarado, né, o medo e não fugido. E essa é a lição que esse episódio, essa parte da aula nos traz, que nós devemos sempre mostrar para o nosso paciente que encarar o medo é sempre a melhor opção, é sempre o melhor caminho para a superação desse trauma, dessa dor, encarar o fantasma, encarar o monstro que essa dor nos causou, tá bom? Então eu volto daqui a pouquinho falando da última parte que esse texto maravilhoso nos ensina, tá? Então até já.